Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Geração Holy. Estamos de volta com Você Está Lendo Errado. Como você percebeu, nós estamos de estúdio novo, porque nós mudamos de tudo toda semana, tá bom? Deus faz coisas todas, faz novas todas as coisas, a gente faz o estúdio novo também toda semana. Brincadeira. Vamos lá. Durante esse Você Está Lendo Errado, nós vamos falar sobre um ditado popular que vem um pouco assim de um versículo bíblico, mas ele acabou se entrelaçando, se misturando na cultura de uma maneira que ele virou um ditado popular assim que quase todo mundo já ouviu falar ou já falou. Hoje nós vamos falar sobre carregar a sua cruz. Muitas pessoas, muitas vezes vão falar assim: nossa, fulano, sua cruz é pesada, né? Nossa, você viu, a cruz do fulano tá muito pesada, né? Tipo assim, quando a pessoa está passando um problema na família, ou no casamento, ou, enfim, no trabalho, aí fala assim, cada um carrega a sua cruz, né? E aí, esse ditado, ele vai ditando o que se interpreta do texto. Ele vai definindo a maneira como nós enxergamos o texto, e isso é ruim, tá bom? Porque um princípio bíblico que eu gostaria que você aprendesse é: as escrituras definem a verdade de todas as experiências humanas. Nenhuma experiência humana define a verdade do texto bíblico. Tá bom? Nós não temos uma experiência, olhamos para o texto para ver se o texto condiz com a experiência. Se o texto está certo segundo a minha experiência. Eu olho para o texto, aprendo a verdade do texto, olho para as minhas experiências e vejo quais experiências estão alinhadas ao texto. As que estão fora de alinhamento, eu preciso trazer elas em obediência a Cristo, para que eu viva verdade, eu viva a verdade de Cristo. Mas vamos lá, quero começar já pedindo para você curtir, comentar e compartilhar. Qualquer uma dessas três ações você ajuda o vídeo aí mais longe e abençoa a vida de pessoas, porque o algoritmo vai fazer o vídeo chegar em mais pessoas e pessoas serão evangelizadas pelo o seu engajamento. Então, eu vou te dar 3 segundos para você curtir o vídeo. Vai lá. Pronto. Uma vez que você já curtiu, e eu estou contando com a sua curtida, porque eu fico olhando lá que a maioria de vocês assistem e não curte, tá? 74% de vocês não estão curtindo o vídeo e isso não é legal. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que essa expressão, ela tem um objetivo, ela tem um fundinho de verdade, que é no sentido assim, o sofrimento dessa pessoa é individual, é dela, cada um tem a sua cruz, é isso que o ditado popular também está querendo dizer. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer quando Jesus diz: cada um tome a sua cruz, tá bom? Quando Jesus está convocando cada indivíduo que decidiu segui-lo, cada discípulo que ele tem, para segui-lo, quando Jesus está chamando essa pessoa, ele está deixando claro uma promessa de cruz. Você vai ter uma cruz e você vai ter a minha presença o tempo todo. Não dá para ter só uma das duas coisas, tá bom? E aí o que acontece? Quando você enxerga esse texto muito pelo viés lá do ditado popular de que cada um carrega a sua cruz como se só fosse sofrimentos, você pode cair no engano de que sofrer muito agrada a Deus. E aí você vai cair em um desvio do cristianismo que existia no primeiro século, que era a religião ascetista, os ascéticos, que era inclusive a religião de João Batista. Né? Eles acreditavam que se alcançava a graça, a salvação, através do desprendimento da matéria, do material, daquilo que é do mundo. Então eles quase não comiam por excesso de jejum, não tinham posses, não tinham casa, não tinham patrimônio, não tinham quase nada. Eles eram, né, beduínos, eles eram... como é que eu posso dizer? Eles ficavam ali vagando no deserto, eu esqueci o nome que nós usamos hoje. E eles eram um povo que a fé deles era muito da prática de rituais, tá bom? E o cristianismo não é uma fé da prática, ele é uma fé do coração. O cristianismo é uma fé que Deus opera no seu coração uma mudança divina, uma regeneração divina, uma justificação divina e uma santificação divina, de maneira que se Deus não estiver fazendo, nada acontece. E que se você não corresponder, Deus não fará nada além daquilo que ele daquilo que é só a parte dele. Então, em parte, Deus é soberano e faz tudo, em parte, nós cooperamos com Deus para que as coisas continuem acontecendo.
tá bom? Mas o ascetismo, ele tinha essa ideia de alcançar a salvação pelo próprio esforço, pelas próprias obras. E aí toda religião que tente alcançar a salvação pelas obras não é de Deus, ok? Então daí vem a ideia de cada um tá carregando a sua cruz. Nossa, a cruz do fulano é muito pesada, porque o fulano sofre muito. Como se cruz falasse de sofrimento, tá bom? E quando aqui Jesus está falando com os 12, que são os primeiros discípulos deles, vamos ler lá comigo? Abre aí, Mateus 16, 24. Jesus vai falar com eles assim, olha. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz diariamente. E terceiro, depois me siga. Entendeu? Porque Jesus está querendo dizer o que aqui? Que a vida de caminhada com Jesus, o caminho estreito do qual ele vai falar em João, esse é um caminho de cruz. Tá bom? Você não tem como viver a vida, o evangelho, sem a cruz. Mas a cruz aqui não são os seus sofrimentos de vida, do tipo uma pessoa que está num casamento falindo e tem que se manter naquele casamento falindo porque essa é a cruz dela. Uma pessoa tem uma doença terminal e ela vai ter que continuar dentro dessa doença terminal, desse quadro de doença terminal, prostrada, rendida, sem nenhuma reação, porque essa é a cruz dela, entendeu? Uma mãe está lá com o filho em estado de rebeldia, esse menino está dando trabalho, seja nas drogas, na bebida, perdido na vida, e a mãe tem que baixar a cabeça e aceitar tudo isso, porque essa é a cruz dela, a cruz que ela tem que carregar, né? Um pai está sofrendo a mesma coisa com uma filha e ele tem que aceitar isso da filha dele, aceitar uma espécie de rebelião, porque essa é a cruz dele. Não é disso que o texto está falando, tá bom? E é importante que você saiba isso, porque senão o que você pode cair é no engano de achar que por passar por esse longo sofrimento você merece alguma coisa. E o evangelho é muito claro. Nós somos salvos pela graça, porque se fosse por merecimento, a nossa casa eterna seria o inferno. É só isso que qualquer ser humano merece para sempre. Inferno, condenação eterna. Porque ainda que por fora você possa ter uma longa história de bons atos, 3 minutos dos seus pensamentos mais escondidos num telão para todas as pessoas que você conhece ver, te faria desejar a morte. Porque você sabe que lá dentro de você há uma natureza caída que insiste no pecado. Ela não só insiste em pecar, ela insiste em tentar machucar a Deus, porque ela é rebeliosa contra Deus, ela é rebelde contra Deus. Mas dentro de você também, meu caro irmão em Cristo Jesus, meu caro filho de Deus, você que é salvo, há uma natureza divina. Por quê? Porque o seu espírito renasceu, o Espírito Santo te ressuscitou e agora vive dentro de você e ele está gerando você uma natureza divina, incorruptível. Só que essa natureza ela está nascendo, ela está crescendo e ela precisa ser fortalecida. E até que você passe por todo o processo da maturação, você vai errar muito no começo, tá bom? E aqui entra 2 pontos. O primeiro é não desista, porque você não consegue fazer tudo, porque é lógico que você não vai conseguir. Isso é soberba da sua parte. Você está querendo desistir, não é porque você é um coitado, é porque você é orgulhoso, você é soberbo. Você fica se fazendo de coitado para receber atenção, para receber carinho. Mas lá no fundo o que você está dizendo é: Cristo não é suficiente para me salvar, porque eu sou muito, muito mal. Entendeu? E presta atenção, Cristo tem sangue suficiente para salvar você bilhões de vezes, tá bom? E eu estou usando aqui um termo exagerado, porque Cristo salva uma vez só, tá? Outra questão, o segundo ponto, antes que eu me esqueça, é que se você pode sofrer e carregar a sua cruz pelo sofrimento, então o mérito do que aconteceu não é da graça de Deus, o mérito é seu. E aí você não é salvo pela graça. Tá me entendendo? Então, esse ditado tem um problema, e o problema é esse. Tá? Mas presta atenção, quando Jesus está falando isso com os discípulos,
Na Roma Antiga, Jesus não foi a única pessoa crucificada. Na Roma Antiga tinha várias pessoas sendo crucificadas. No dia de Jesus tinha mais 2 com ele, tá bom? Era para ser aqueles 2, mas Barrabás, que era um assassino, só que o povo trocou Barrabás por Jesus, Jesus morreu no lugar de Barrabás, tá bom? Só para você saber, o nome hebraico de Barrabás é Barabá, que é filho do pai, tá bom? Então Jesus, o filho unigênito, morreu pelo filho do pai, que é você, que sou eu. Anota essa curiosidade bíblica aí, que vai te ajudar muito. Então o que acontece? Quando os discípulos muitas vezes estavam andando com Jesus ali pelas ruas de Jerusalém, da Judéia, eles viam outros crucificados, tá bom? E aquele cara crucificado ali, ele era um assassino, um ladrão, esse pessoal que é criminoso mesmo, tá? Hoje nós chamamos de, abre aspas, gente ruim, fecha aspas. Beleza? E aí o que acontece? Então, quando Jesus está falando assim, olha, quem quiser ser o meu discípulo, toma a sua cruz, Jesus está propondo para esses caras uma coisa que eles não estavam esperando. Porque assim, todas as profecias do Antigo Testamento estão apontando para um grande Salvador. Um Salvador que vai pisar na cabeça da serpente, que é maior do que Moisés, que é a semente de Abraão, que ele estava com Daniel na cova dos leões. Um Salvador que estava lá liderando os exércitos de Deus junto com Josué. Um Messias que é descendente do próprio Davi, que restaurará a dinastia de Davi, que vai levantar de volta o trono de Davi. Esse pessoal não está esperando um carpinteiro. Esse pessoal está esperando um rei, um cara que vai fazer uma revolução social, uma revolução militar, se for necessária, e ele vai destronar Roma e vai estabelecer Israel como o grande Estado de Israel, como se fosse um grande império de Israel. Era isso que eles acreditavam. Quando Jesus vem e fala assim, olha, quer ser meu discípulo? Você precisa tomar a sua cruz. Jesus está, entendeu? Quebrando a expectativa dos caras ali. Como assim? Eu achei que eu ia me tornar ministro no reino de Jesus. Eu achei que eu ia me tornar um dos grandes generais do exército desse rei, desse descendente de Davi. E ele está me chamando a pegar uma cruz. Cruz é condenação para criminoso. O que ele está me chamando para fazer? Tá bom? Então, para os discípulos, para qualquer judeu, a proposta do tome a sua cruz era vergonha. Era vergonhoso. Tá bom? E já vou te explicar o que significa. Pode ficar tranquilo. Então, Jesus, quando ele vai falar para carregar a cruz, não era só sobre sofrimentos da vida. Tá bom? Porque ainda que o evangelho, ainda que o cristianismo não existisse, existiria sofrimento no mundo. Inclusive, o cristianismo, quando aparece com Jesus e os 12, antes dele já existiu sofrimento muito antes. Ok? E aquelas pessoas não estavam carregando cruz. Tá bom? Aqueles que não aceitam a palavra do evangelho continuam sofrendo. Isso não quer dizer que eles estão carregando cruz. Tá bom? Então, quando nós estamos sendo chamados a carregar uma cruz, o que Jesus está nos chamando é para uma disposição. O que Jesus está nos chamando é para uma consideração. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos estar dispostos a morrer. Porque esse é o chamado do Evangelho. Esse é o paradoxo do Evangelho. O Evangelho te promete vida eterna, mas ele não te promete que você será imortal na matéria. Porque vida eterna para aqueles caras... para alguns deles, eles achavam que eles continuariam vivos para sempre. Tá bom? E olha o quanto a nossa geração gostaria de que isso fosse verdade. Tá bom? É só você olhar qual é o faturamento da indústria dos cosméticos, da indústria farmacêutica, da indústria dos nutricosméticos e de tudo isso que é para nos fazer viver mais. Viver mais e melhor. Longevidade. Isso não é um problema. Busque isso, porque isso é uma promessa para o reino de Deus, para o reino milenar de Cristo, principalmente. Em Isaías está escrito que aos 100 anos, quando morrerem, morrerão jovens. As pessoas dirão, olha, morreu jovem. Tá bom? Então, assim, longevidade não é algo antibíblico. Tá bom? Só que a ideia de viver para sempre aqui não é bíblica. Nós temos uma ideia de vida eterna, mas não é vida eterna nesta vida. É uma vida eterna depois.
E tomar a cruz é estar disposto a encarar esta realidade. Tomar a cruz é estar disposto à morte. Então, os discípulos estão na expectativa de um reino vindouro em que eles serão os ministros, que eles serão os fundamentos, que eles serão os melhores. Quando Jesus os chama de apóstolos, apóstolos é a pessoa, é o emissário, ele é o mensageiro de um reino. Sabe? O apóstolo é a pessoa que representa todo um reino diante de outro reino. Então, quando ele fala assim, olha, vocês são meus apóstolos, na hora os caras começam a imaginar, epa, ele vai estabelecer um reino. Nesse reino dele, quem são os emissários, os governadores, quem serão os ministros? Nós. Você está entendendo? E aí, quando Jesus chega para eles no final e começa a falar assim, olha, perdoa o seu inimigo, ama quem te maltratou, carrega a sua cruz, daqui a 3 dias eu vou morrer numa cruz. Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, ó, tem misericórdia de ti mesmo, entendeu? Não faz isso não sei o que lá. Que, traduzindo para hoje, o que Pedro estava querendo dizer é assim, Jesus, está ficando feio para você essa conversa. Entendeu? Tá todo mundo aqui na expectativa de um novo reino. Nós já vimos o Senhor levantar mortos, expulsar demônio, já vimos tudo. Nós sabemos que o Senhor consegue lidar com o Império Romano. Mas, quando o Senhor fica com essa conversa de cruz aí, meio que deixa o pessoal desanimado, deixa o pessoal assustado, entendeu? Então, Pedro estava pensando em um reino humano. Porque Pedro é humano como todos nós, e se nós estivéssemos lá, nós entenderíamos isso também. Porque não estava claro no Antigo Testamento que Jesus viria como um servo e tal. Os judeus até hoje têm dificuldade de interpretar isso em Isaías. Mas Jesus pega e chama a atenção de Pedro, afasta de Pedro uma certa voz de Satanás que estava tentando seduzir ele. Ok? E aí ele vai corrigir o coração dos discípulos, tá bom? E ele vai fazer isso principalmente na ceia da quinta-feira à noite, antes dele ir para o Getsemane orar e prenderem ele, para ele ser julgado. Tá? Ele vai lá, lava os pés do discípulo, corrige o coração dos discípulos, aquela coisa toda. Então, quando nós chegamos agora, nos nossos dias, nós estamos aqui vivendo 2025, século 21, como nós carregamos a cruz agora, então, Bruce? Como é que eu leio certo isso aí? Ninguém mais vai ser crucificado, você pode ficar tranquilo. Então, para aqueles discípulos não era uma metáfora. Quando Jesus falava carrega sua cruz, eles imaginavam mesmo uma cruz. Ele falava assim, vixe. E quando Jesus é morto numa cruz, qual é a reação deles? Não, vamos vazar fora, porque o próximo somos nós, né? Jesus falou para carregar uma cruz, então os próximos a ser mortos somos nós. Por isso que eles ficaram escondidos um tempo, porque eles estavam com medo de ser mortos. Já agora, quando você ouve falar para carregar a sua cruz, para você é uma metáfora, para você é um negócio assim, legal, eu entendi, é uma história para mim entender, para quê? É uma metáfora, é uma historinha, porque ninguém que você conheça foi crucificado numa cruz, você não conhece pena capital de cruz, nós conhecemos hoje cadeia, né? Presídio, sistema prisional, dependendo do país, uma pena de morte, mas nada que se compare a uma cruz, tá bom? Então, quando você está carregando a sua cruz hoje e Jesus chama para você fazer isso diariamente, é porque você está disposto a morrer. E morrer para quê? Para aquilo que ele falou antes. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, eu estou disposto a morrer para quê? Para mim. Eu estou disposto a morrer para o pecado. Porque todos os dias nós somos tentados pelo pecado. Né? Thales Roberto cunhou na música dele que ficou gravado pela história. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia minhas fraquezas vêm. Então, todos os dias da sua vida, você terá que lidar com suas tentações e com um monte de pecado tentando invadir a sua vida, sua casa, sua família, seu coração, sua descendência, tudo que você tem. Porque o que o diabo quer é fazer todos pecarem. Ele quer manter todos debaixo do pecado. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. E você não precisa viver mais no pecado. E Deus pode não só te salvar, mas pode te dar poder para viver em santidade. Viver longe do pecado, fugindo do pecado. Também, tomar a sua cruz é priorizar Jesus. É você fazer Jesus ser o primeiro da sua vida.
Então, quando ele fala tome a sua cruz diária, é que todos os dias, quando você acordar, você precisa garantir, a primeira coisa que você tem que garantir é que você está crucificado, tá bom? Porque quem está morto, quem está crucificado para este mundo, não vive os desejos desse mundo, mas quem está vivo para este mundo, vive as vontades desse mundo. Entendeu? E quando sua carne está crucificada, né, seu corpo, seus desejos estão crucificados, você vence como Cristo venceu, né? E também, claro, em última instância, não é um fato esporádico do cristianismo, é muito pelo contrário. Hoje acontece mais no mundo perseguição do que não perseguição. Os países no qual falar do evangelho, igual eu estou falando aqui, não me causará pena capital, dano material, perca de patrimônio e atentado contra a minha vida e minha família, são poucos, são, sabe, mínimos. Agora, a maioria dos países no leste asiático, nos países que tem realmente um modelo comunista, nos países de maioria muçulmana, nos países em que a Sharia é a lei estabelecida daquele lugar, esquece. Se alguém te pegar com uma Bíblia, você estará preso. Pesquisa no seu Google e agora. Existe um bebê na China com pena daquela que nunca acaba? A pena dele é para sempre, desde o dia que ele nasceu. Sabe qual é o crime do bebê? A mãe dele foi pega com a Bíblia. Tá? Ele pegou prisão perpétua, porque a mãe dele foi pega com a Bíblia. É isso que está acontecendo em outros países. Essa é a recepção que o cristianismo tem lá. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está dizendo, esteja disposto a ser perseguido, ser preso, a apanhar, a perder patrimônio, a ser zombado, a ser excluído, cancelado na rede social. Você que está aí com seus 300 seguidores com medo de ser cancelado por causa do evangelho, você tem que estar disposto a ser cancelado. E ainda que você tenha 3 mil, também não é muita coisa, não. Você tem que estar disposto a ser cancelado. Tá bom? Porque tomar a sua cruz faz parte disso. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você entenda que não é só um sofrimento. Tá entendendo? Não é só ai, minha vida tá difícil, mas fazer o quê, né? É a minha cruz. Não, não é isso. É você estar disposto a viver para o evangelho, seja num estado de perseguição e sofrimento, seja você vivendo uma das situações que eu falei por causa do evangelho, ou seja você vivendo uma vida tranquila, disposto a enfrentar as suas lutas diárias, lutas internas, lutas pessoais, porque no final do dia todo mundo teve luta, ninguém esteve isento. Lutas internas, lutas externas, lutas na família, no casamento, no trânsito, no trabalho, na vida, ok? Nós não estamos livres. A promessa bíblica é que os últimos dias, o tempo que a gente está vivendo, seriam difíceis. Não haverá um dia em que as coisas serão fáceis para você. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa onde você mora, não importa quem é você, não importa qual é o seu nome de família, não importa qual a estrutura que você tenha. Haverá todos os dias para você dificuldade, tá bom? Mas na cruz você venceu com Cristo, entendeu? E vencendo com Cristo, você então agora tem a alegria da salvação. E esse é um tema para um outro, você está lendo errado, beleza? Então, se você percebeu que você estava carregando a cruz do jeito errado, você estava só reclamando, achando que os seus problemas, as suas dores eram porque você tinha que carregar a sua cruz. Agora você sabe o jeito certo do que significa, né? Tome a sua cruz e siga-me, não cometa mais o erro. Se você está passando por um problema muito sério, que você achava que era a sua cruz que você tinha que carregar, você estava interpretando do jeito errado, eu te indico acompanhamento. Procure uma igreja, se você não tem uma igreja. Se você tem uma igreja, procure o seu pastor mais próximo, para você ser acompanhado, tá bom? Porque nós vencemos na unidade, não vencemos sozinhos, ninguém ganha separado, tá bom? Não é à toa que Deus nos chama de corpo, igreja, construção, exército, plantação, porque nós não somos individuais no reino de Deus, nós somos povo, nós somos coletivo, beleza? Então esse é o Você Tá Lendo Errado de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se você assistiu até aqui, escreve aqui embaixo, negue-se a si mesmo, beleza? Até mais, valeu!